Sou chamada Marina, e o que vou relatar agora não é uma história para entretenimento comum. É um testemunho que carrego comigo como uma cicatriz invisível, algo que vivi e que jamais consegui explicar apenas pela lógica. Sempre fui uma pessoa reservada, criada em um lar simples, com valores cristãos muito firmes. Desde cedo aprendi que existem coisas que não se veem, mas que estão ao nosso redor o tempo todo. Aprendi também que determinados períodos do ano parecem carregar uma energia diferente, mais pesada, mais propícia a acontecimentos estranhos. Entre esses períodos, sempre ouvi que o carnaval era um dos mais perigosos espiritualmente. Nunca gostei dessa época. Enquanto muitos comemoravam, eu preferia ficar em casa, em silêncio, orando e buscando proteção. Naquele ano específico, eu não imaginava que esse cuidado não seria suficiente. Eu morava com meu esposo, Renato, em uma casa simples, porém muito aconchegante, localizada em um bairro tranquilo. Nada de estranho jamais havia acontecido ali. Nossa rotina era calma, previsível, quase monótona. Porém, tudo começou a mudar na sexta-feira que antecedia o carnaval. Desde o início daquele dia, acordei com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse fora do lugar. Não era dor, não era ansiedade comum, era um peso. O ar da casa parecia mais frio, mais denso. Mesmo com o clima quente, senti calafrios durante toda a manhã. Nosso gato, Bento, que sempre dormia tranquilamente perto da janela, passou a se esconder embaixo da cama e miava de forma baixa e constante, como se estivesse assustado. No início da noite, enquanto preparava o jantar, notei algo que me fez parar imediatamente. Um copo de vidro que estava sobre a mesa começou a vibrar levemente. Pensei que fosse imaginação ou algum tremor externo, mas logo em seguida o copo se moveu sozinho alguns centímetros, parando na beirada da mesa. Meu coração acelerou. Fiquei paralisada, tentando entender. Não havia vento, não havia ninguém além de mim na cozinha. Quando dei um passo à frente, o copo caiu no chão e se estilhaçou, sem que eu tivesse tocado nele. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Naquela noite, dormi mal. Tive sonhos confusos com corredores escuros e portas que se fechavam sozinhas. No sábado pela manhã, Renato saiu cedo para trabalhar. Fiquei sozinha em casa. Enquanto arrumava o quarto, ouvi passos no corredor. Eram passos lentos, pesados, como de alguém caminhando descalço. Chamei pelo nome do meu marido, mesmo sabendo que ele não estava ali. Nenhuma resposta. Os passos cessaram abruptamente. Abri a porta do quarto e não havia ninguém. O corredor estava vazio. A casa estava em silêncio absoluto. Ao longo daquele dia, pequenos acontecimentos continuaram. Objetos mudavam de lugar, portas rangiam sem motivo, e eu tinha a constante sensação de estar sendo observada. À noite, sentei-me no sofá para assistir televisão, tentando distrair a mente. Em determinado momento, senti alguém sentar ao meu lado. O sofá afundou levemente, como se um corpo realmente estivesse ali. Meu corpo inteiro gelou. Não tive coragem de olhar. Levantei-me rapidamente e corri para o quarto, trancando a porta. Passei a noite em oração, pedindo proteção. No domingo, resolvi ir à igreja pela manhã, buscando alívio espiritual. Durante o culto, senti uma paz momentânea, mas ela não durou. Ao retornar para casa, o ambiente parecia ainda mais pesado. Ao entrar no quarto, percebi algo que me fez chorar de medo. A Bíblia que deixei sobre a mesa estava aberta em uma página completamente diferente da que eu havia lido pela manhã. E havia marcas estranhas nas folhas, como se dedos sujos tivessem passado por ali. Nenhuma janela estava aberta, nenhuma explicação fazia sentido. Naquela noite, acordei subitamente, sentindo dificuldade para respirar. Abri os olhos e vi uma silhueta escura parada ao pé da cama. Não tinha rosto definido, apenas uma forma humana, imóvel. Tentei gritar, mas a voz não saía.
Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Apenas meus olhos se moviam. A sensação de medo era tão intensa que parecia esmagar meu peito. Depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, a silhueta começou a se desfazer como fumaça, até desaparecer completamente. Consegui respirar e chorei silenciosamente até amanhecer. Na segunda-feira, último dia de carnaval, decidi que não podia mais permitir aquilo. Senti dentro de mim uma coragem que não vinha de mim mesma. Fechei todas as portas e janelas da casa, deixando apenas a porta da sala entreaberta. Fiquei no centro da casa, respirei fundo e comecei a orar em voz alta. Não foi uma oração calma, foi firme, direta, cheia de autoridade espiritual. Declarei que aquela casa não aceitava nenhuma presença que não viesse de Deus. Enquanto eu orava, senti o ar se mover ao meu redor, como se algo estivesse circulando. O chão parecia vibrar levemente. Continuei orando sem parar, até sentir um vento forte atravessar o corredor e sair pela porta da sala, que bateu com violência logo em seguida. O barulho foi tão alto que ecoou pela casa inteira. Depois disso, um silêncio diferente tomou conta do ambiente, um silêncio de paz. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em dias. Nunca mais vi sombras, nunca mais ouvi passos, nunca mais senti presenças. O carnaval terminou naquela mesma madrugada e, junto com ele, tudo aquilo foi embora. Hoje, ao relembrar, sei que o medo tentou me dominar, mas a fé foi maior. Aprendi que existem batalhas que não são visíveis, mas que são reais, e que a oração é uma das armas mais poderosas que um ser humano pode ter. Meu nome é Helena e moro em uma cidade pequena do interior, daquelas em que as ruas parecem sempre as mesmas e a rotina raramente muda. O que vou contar aconteceu comigo em um período que muitos consideram apenas festa, mas que para mim sempre teve um peso diferente. Desde criança escuto dizer que o carnaval é um tempo em que coisas estranhas acontecem, como se algo invisível circulasse com mais liberdade. Eu sempre levei isso a sério, talvez por causa da minha fé. Sou evangélica e enquanto muitos aproveitam esses dias para viajar ou festejar, eu costumo usar esse período para descansar, ficar em casa e orar. Justamente por isso, o que vivi me marcou de uma forma que nunca consegui esquecer. Tudo começou em uma terça-feira de carnaval. Não me recordo do ano exato, mas lembro perfeitamente da sensação daquele dia. Eu estava em casa com minha mãe, sem compromissos, apenas tentando escapar do calor intenso que fazia naquela tarde. Em determinado momento, minha mãe sugeriu que fôssemos tomar um sorvete. Não era horário de jantar e parecia uma boa ideia sair um pouco. Aceitei. Fomos até uma sorveteria bastante conhecida na cidade, um lugar simples, mas sempre movimentado. Chegamos por volta das 6 horas da tarde. Assim que entramos, percebi que o ambiente estava estranho de tão vazio. Havia apenas 3 funcionárias atrás do balcão e nenhum outro cliente além de nós duas. O local era todo fechado por portas de vidro, o que permitia enxergar claramente tanto o interior quanto a rua do lado de fora. Sentamos em uma mesa próxima ao centro do salão. Eu fiquei de costas para a porta de entrada e minha mãe sentou de frente para mim. Pedimos o sorvete de sempre e começamos a conversar. Tudo parecia normal. Depois de algum tempo, minha mãe pegou o celular e se distraiu, olhando mensagens, enquanto eu continuava focada no sorvete. Foi nesse momento que senti algo diferente. Não sei explicar como, mas tive a sensação clara de que alguém estava muito próximo de mim. Não ouvi passos, não ouvi a porta abrir, apenas senti uma presença ao meu lado. Virei o rosto instintivamente e vi uma senhora parada ao meu lado esquerdo. Ela tinha uma aparência que me causou um desconforto imediato. Usava uma saia longa e uma blusa em tons escuros puxando para o marrom. O cabelo era muito comprido, completamente branco, solto e com aspecto descuidado, quase sujo.
O rosto era marcado por rugas profundas, com bolsas muito evidentes embaixo dos olhos. Quando ela abriu a boca para falar, percebi que tinha apenas 2 dentes. Com uma voz baixa e rouca, ela me perguntou se eu poderia ajudá-la a comprar algo para comer. Fiquei alguns segundos sem reação, olhando fixamente para aquela mulher. Não sabia de onde ela tinha surgido, nem por que tinha se dirigido diretamente a mim, ignorando completamente minha mãe e as funcionárias que estavam ali, muito mais próximas do caixa. Depois de alguns instantes, respondi que não poderia ajudar, pois tinha acabado de gastar todo o dinheiro no sorvete. Pedi desculpas e disse que realmente não tinha mais nada comigo. Assim que terminei de falar, a expressão dela mudou de forma abrupta. O rosto se fechou, os olhos ficaram duros e ela deu um passo para trás. Sem dizer mais nada, virou-se rapidamente e saiu resmungando palavras que não conseguia entender, indo em direção à porta de vidro. Aquilo me deixou extremamente desconfortável. Olhei imediatamente para as funcionárias, buscando algum tipo de reação que confirmasse que aquilo tinha sido real. Elas estavam me observando com olhares assustados e cochichavam entre si em voz baixa. Aquilo aumentou ainda mais minha sensação de estranheza. Virei-me então para minha mãe, que ainda estava com a cabeça baixa olhando o celular, e comentei que tinha levado um susto com a senhora que veio me pedir ajuda para comprar um lanche. Disse que achei estranho ela não ter pedido diretamente às funcionárias. Minha mãe levantou a cabeça lentamente e me olhou com uma expressão de total espanto. Perguntou de quem eu estava falando, porque, segundo ela, não tinha visto ninguém se aproximar de mim, nem ouvido qualquer conversa. Achei que ela estivesse brincando, então insisti, dizendo que a mulher tinha acabado de sair e que até as funcionárias tinham visto. Minha mãe, porém, continuou afirmando que não viu ninguém, não ouviu nada e ainda disse em tom meio nervoso que eu devia estar imaginando coisas ou falando sozinha. Aquilo me deixou confusa e inquieta. As funcionárias continuavam de costas, conversando entre si, e nenhuma delas se aproximou para comentar o ocorrido. Terminamos o sorvete em silêncio e fomos embora. No caminho de volta para casa, uma sensação estranha começou a me acompanhar, como se algo não tivesse terminado ali. Quando chegamos em casa, percebi que o ambiente estava silencioso demais. Logo ouvi alguns barulhos vindos da lateral do quintal, próximos às plantas. Minha cachorrinha estava deitada em um canto, imóvel, sem latir, sem correr até nós, o que era muito diferente do comportamento habitual dela. Aquilo me chamou a atenção imediatamente. Peguei o celular, liguei a lanterna e fui até a lateral da casa para verificar o que estava acontecendo. Entre as plantas, vi 2 olhos brilhando intensamente na escuridão, refletindo a luz da lanterna. Havia uma silhueta escura ali, parada, me observando. Pensei que fosse um gato, mas algo naquela cena me causou um arrepio profundo. O mais estranho era o fato de minha cachorrinha odiar gatos e sempre latir quando algum se aproximava do quintal, especialmente o gato da vizinha. Naquela noite, ela permaneceu completamente imóvel, como se não percebesse a presença do animal. Achei que o gato pudesse estar machucado ou preso, então me aproximei devagar, tentando não assustá-lo. Quando cheguei mais perto, ele mudou completamente de postura. As pupilas ficaram finas, ele mostrou os dentes e soltou um som baixo, quase um rosnado. Antes que eu pudesse reagir, o animal saltou com uma força que nunca tinha visto em um gato. Usou a parede como impulso, passou por cima de mim e pulou diretamente para o quintal do vizinho. Tudo aconteceu em questão de segundos. Fiquei parada tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O detalhe que mais me perturbou foi perceber que aquele gato não era o da vizinha. O gato dela é branco, de olhos claros, e raramente desce do muro.
O que vi naquela noite era escuro, com manchas irregulares pelo corpo. Voltei para dentro de casa com o coração acelerado, a mente cheia de perguntas e uma sensação estranha no peito. Minha mãe não tinha visto o animal, apenas ouvido o barulho. Passei o resto da noite refletindo sobre a coincidência dos acontecimentos. A senhora que apareceu do nada na sorveteria, a reação estranha das funcionárias. Minha mãe não ter visto nada, o comportamento incomum da minha cachorra e aquele gato surgindo logo depois. Tudo isso aconteceu no mesmo dia, em pleno carnaval. Até hoje me pergunto se aquilo foi apenas uma sequência de coincidências ou se havia algo mais por trás de tudo. Não sei se aquela mulher era apenas alguém em dificuldade, se estava passando por algum transtorno ou se representava algo que não consigo explicar. Também não sei se o gato era apenas um animal ou se tinha alguma ligação com o que aconteceu antes. O que sei é que desde aquele dia passei a olhar para certos períodos e certos encontros com muito mais atenção, porque nem tudo o que aparece diante de nós é exatamente o que parece ser. Do ponto de vista de quem analisa esse relato de fora, é possível enxergar tanto explicações racionais quanto interpretações espirituais. Coincidências, falhas de percepção e comportamento animal podem ser considerados, mas o encadeamento dos fatos, o contexto e as reações das pessoas envolvidas fazem com que a história permaneça no limite entre o explicável e o inexplicável, exatamente onde nascem os relatos que mais inquietam.